Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema O conceito de cultura no século XXI. Desde o fim do século XX, o conceito de cultura tem recebido muitas críticas, algumas tão radicais que chegam a defender o fim do seu uso. Trata-se de um processo comum nas ciências sociais. Todos os grandes conceitos passam por revisões, adaptações, críticas fulminantes e, não raro, renascimentos milagrosos. Embora no senso comum o conceito de cultura ainda esteja associado às ideias do começo do século XX, na antropologia o conceito já viveu, morreu e renasceu. Veremos a seguir as duas principais críticas ao conceito e também como ele permanece, apesar dessas críticas. É interessante notar que muitos intelectuais, embora prefiram não usar mais o termo cultura, continuam precisando de um conceito para lidar com as diferenças entre as sociedades e entre os grupos de uma mesma sociedade. Mas na medida em que se evita o conceito de cultura, outros conceitos que descrevem mais ou menos a mesma coisa são cada vez mais usados. Exemplo disso é o conceito de identidade, que guarda semelhanças significativas com o sentido mais contemporâneo de cultura, embora mais voltado para grupos dentro de sociedades maiores, como grupos étnicos, imigrantes, por exemplo, grupos raciais, populações negras em países ocidentais. Este é um outro exemplo. Grupos de orientação sexual ou de gênero, homoafetivos ou transgêneros. Assim sendo, o conceito de identidade é uma ferramenta teórica para pensar a diversidade. O conceito de cultura tem a mesma função, mas segundo muitos de seus críticos, tende a ser autoritário e impor imagens à revelia dos grupos que se propõe a descrever. No século XX, as mais duras críticas ao conceito de cultura partiram de um movimento em antropologia, denominado pós-modernismo. Um grupo de autores que passou a duvidar da possibilidade de falar sobre a cultura dos outros. Para eles, quando o antropólogo fazia o seu trabalho, era basicamente descrever outras sociedades, ou grupos dentro de sociedades. Ele exercia, sim, um poder absoluto. Sua descrição passava a ser vista como absoluta e verdadeira. Na imagem, a ativista Angela Davis discursa para uma multidão. Estados Unidos, em 1974. Angela se tornou um símbolo da luta contra o racismo nos Estados Unidos e também no mundo. E seu estilo de penteado, conhecido como Black Power, fez parte do movimento de afirmação da identidade do negro. Para pensar sobre isso, considere o trecho a seguir. Iracema acendeu o fogo da hospitalidade e trouxe o que havia de provisões para satisfazer a fome e a sede. Trouxe o resto de caça, de farinha d'água, os frutos silvestres, os favos de mel, o vinho de caju e ananás. Depois a virgem entrou com igaçaba, que na fonte próxima enchera de água fresca, para lavar o rosto e as mãos do estrangeiro. Quando o guerreiro terminou a refeição, o velho pajé apagou o cachimbo e falou: "Vieste?" "Vim", respondeu o desconhecido. "Bem-vindo sejas. O estrangeiro é senhor na cabana de Ariquém. Os tabajaras têm 1000 guerreiros para defendê-lo, e mulheres sem conta para servi-lo. Dize, e todos te obedecerão. Pajé, eu agradeço o agasalho que me destes. Logo que o sol nascer, deixarei tua cabana e teus campos, onde vim perdido. Mas não devo deixá-los, sem dizer-lhes quem é o guerreiro que fizeste amigo. Foi a Tupã que o pajé serviu. Ele te trouxe e ele te levará. Araquém nada fez pelo seu hóspede. Não pergunta d'onde vem e quando vai. Se queres dormir, desçam sobre ti os sonhos mais alegres. Se queres falar, teu hóspede escuta." José de Alencar, Iracema. Nesse trecho do romance Iracema, publicado pela primeira vez em 1865, o autor cearense José de Alencar, 1829 a 1877, fez uma descrição da população indígena, na qual tanto a jovem Iracema como o pajé Araquém são representados como solícitos e servis em relação ao estrangeiro. O escritor desempenha uma imagem de submissão incondicional, sem contestação ou mecanismo de resistência.
Essa forma de descrever os indígenas gera uma imagem sobre essa população, e essa imagem favorece a elite branca do século XIX, pois representa os indígenas como servis. Do ponto de vista dos críticos do conceito de cultura, o processo sempre se repete. A cada descrição, temos uma representação criada por quem descreve. Aquele que é descrito, por sua vez, nunca tem a sua própria voz ouvida, ou seja, quando alguém o descreve, produz imagens sobre as quais o indivíduo descrito não tem nenhum controle. Por exemplo, na maior parte das escolas brasileiras, a comemoração do Dia do Índio é feita com base em ideias e imagens genéricas, que não se referem a uma etnia ou população específica. Como se sabe, os diversos grupos indígenas do Brasil vivem em sociedades muito distintas entre si, com diferentes visões sobre o mundo e a natureza. Nenhum indígena real é representado no Dia do Índio. Comemoramos uma imagem criada pela sociedade não indígena, que está muito distante da diversidade presente nos grupos indígenas que vivem no Brasil. Nesta imagem, retirada de uma atividade escolar para o Dia do Índio, podemos observar que a figura indígena nem mesmo resguarda semelhança com as etnias encontradas no Brasil. Com vestimentas longas e um estilo de moradia que inexiste em nossas regiões, a figura se parece mais com representações de etnias encontradas em regiões na América do Norte. Retomando a crítica dos antropólogos pós-modernistas no final do século XX, eles diziam que as descrições feitas pelos intelectuais eram autoritárias, pois não davam voz aos descritos, sempre que alguém falava por eles. E para esses antropólogos, o conceito de cultura era o veículo dessa descrição autoritária. Você já pensou nisso? Vivemos cercados de representações genéricas e estereotipadas sobre os outros. Por exemplo, quando pensamos em pessoas que vivem em lugares da cidade diferentes de onde moramos, a tendência é recorrer a representações genéricas. E muitas vezes, por outro lado, nós é que somos alvos dessas representações. É como ligar populações de determinadas áreas das grandes cidades à violência, por exemplo. Você consegue pensar acerca de imagens genéricas sobre algumas populações ou grupos de pessoas do lugar onde você mora e criticar tais imagens? A partir da década de 1990, essa crítica foi retomada por uma série de intelectuais chamados de pós-coloniais, originários de várias partes do mundo, principalmente da Índia, e também de grupos minoritários dos países centrais do mundo ocidental. Esses estudiosos levaram mais além a crítica pós-modernista. Para eles, não só os representados eram impossibilitados de se fazer ouvir, mas a própria descrição levava à construção de estereótipos. O alvo principal dessa crítica foi a produção de estereótipos, presentes tanto nas descrições em si, como nas teorias produzidas na Europa e nos Estados Unidos. Para esses autores, o conceito de cultura resultaria necessariamente em uma prisão para os grupos descritos sobre esse ponto de vista. Desse ponto de vista, a descrição produziria um estereótipo, do qual os descritos não poderiam fugir, assim como os grupos indígenas brasileiros não conseguem escapar da imagem de um índio genérico no Brasil. Na imagem acima, o cartunista critica o estereótipo que vincula a população masculina negra unicamente ao esporte, e não às atividades intelectuais. Embora as críticas citadas sejam pertinentes, muitos defensores do conceito de cultura alegam que elas se referem a um conceito de cultura estático, como o do começo do século XX, que de fato produziria uma imagem imutável do descrito, ou então indicam um mau uso do conceito, não levando em conta o dinamismo dos sistemas culturais. Diante do dinamismo de qualquer sistema cultural, os defensores do conceito de cultura afirmam que qualquer descrição estática deixa de fazer sentido. Para esses antropólogos, o conceito de cultura, quando bem compreendido e empregado, ainda é um poderoso instrumento de luta contra os estereótipos, pois procura justamente dar sentido a tudo aquilo que gera estranheza e preconceito. Ok, por hoje é só. Caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!